Meus amados, queridos irmãos, boa noite a todos. Temos a oportunidade, mais uma vez, de nós estarmos juntos através da nossa transmissão. Estamos ainda com os nossos impedimentos, não temos ainda a condição de voltar. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de zelo, de cuidado, de amor ao próximo. Então, quero saudar você, desejando que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E nós temos, então, a oportunidade, mesmo com essas limitações, de nós estarmos juntos, de nós estarmos interagindo e, principalmente, temos a oportunidade de cultuar ao Senhor. E toda quarta-feira nós temos a oportunidade de refletir na Palavra de Deus e a cada semana nós então compartilhamos um texto, uma mensagem. Vimos nas últimas semanas a respeito da família, a respeito de aspectos que valorizam, que fortalecem e que abençoa a família. E nesta oportunidade nós então estaremos meditando em um texto muito especial, muito específico para nós. E eu quero então ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, a Filemon. Então, a carta que Paulo escreveu a Filemon, e assim então extrairmos algumas verdades, algumas lições para nós, para serem aplicadas à nossa vida. Vou convidar você para abrir aí o texto e para que você então acompanhe a leitura juntamente com a sua família. Você reúna a sua família aí, você esteja cultuando ao Senhor no seu lar, e assim nós vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus e vamos traçar algumas lições, vamos poder aprender algumas verdades que eu quero então compartilhar com você nesta ocasião. Então, Filemon, e só tem um capítulo, está escrito o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão,
Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém e amém. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus para nós. É um texto conhecido, fala da história de Filemon, fala da história de Onésimo, fala da história de Paulo. É interessante e importante para nós quando podemos, principalmente, refletir que a história de Onésimo é a história nossa, é a história da nossa vida, é a história da nossa história de vida, é a história daquilo que nós realizamos diante do Senhor, é a história daquilo que nós podemos desempenhar na nossa trajetória. Então, a história de vida de Onésimo, ela se retrata ou se apresenta como sendo a própria história de cada um de nós. Eu quero chamar a sua atenção primeiro, porque esse contexto aqui era um contexto em que Filemon era um rico, proprietário, ele tinha suas posses, mas ele também era dono de escravos. E um desses seus escravos chamava Onésimo. Este Filemon, ele era um servo de Deus, era alguém que Paulo tinha grande consideração, ele era um ajudador, ele era um homem que cooperava com o crescimento do reino, era alguém que estava envolvido no crescimento do Evangelho. A palavra de Deus diz para nós, logo no começo aqui, quando Paulo fala sobre a igreja que se reúne na sua casa. Então, podemos entender que ali estava uma igreja nascente, estava ali um ponto de pregação, estava um grupo que se reunia como igreja naquele local, que era a casa de Filemon. E a partir dali então, diz o texto para nós que Paulo, ao escrever logo nos primeiros versículos aqui, ele vai falar sobre a realidade de Filemon, fala da Arquipo, o cooperador, e também ele saúda e fala da igreja que se reúne na sua casa. É interessante, irmãos, para nós, que no meio dessa realidade, Onésimo foge. Onésimo como escravo, talvez ele tenha cometido algum crime, algum delito, talvez tenha sido rebelde quanto a alguma orientação lá por parte do seu patrão, talvez ele tenha feito alguma coisa errada, mas o certo é que ele fugiu daquela casa, e quando então ele se desloca, ele foi preso durante a sua caminhada, os escravos eram marcados, e então facilmente era identificado uma pessoa assim. Então ele foi preso e agora então ele foi levado para a prisão onde se encontrava o apóstolo Paulo. Veja, meus irmãos, como é interessante essa realidade, porque quando ele está preso com o apóstolo Paulo, e Paulo, como era um grande evangelista, o missionário, aquele que aproveitava, que já havia recomendado para que Timóteo pregasse a tempo e fora de tempo, para que estivesse atento quanto a isso. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz que devemos aproveitar as oportunidades, remindo o tempo porque os dias são maus, e assim ele aproveita a chance. E ele fala de Jesus para Onésimo. Ele apresenta o plano da salvação, ele fala da libertação que há em Jesus, ele fala da transformação que Jesus opera, ele fala daquilo que, na verdade, é a manifestação máxima do amor por uma pessoa. E talvez podemos até imaginar que Onésimo questionasse, falasse como que alguém pode amar uma pessoa ruim, como que alguém pode amar uma pessoa que comete delito, como que alguém pode amar uma pessoa que está presa, como que alguém... E ele poderia enumerar tantas e tantas impossibilidades para receber amor, para ser amado por alguém, para ter uma manifestação de carinho, de acolhimento, de ajuda, de apoio.
talvez aquele homem marcado pela sua trajetória de vida, né, em meio a tanto descaso, desmando, sofrimento, tanta coisa ruim, talvez até ele tivesse dificuldade para entender o que era amor. Mas Paulo está falando para ele que Jesus é a manifestação máxima do amor. E agora então aquele homem se converte, ele se torna um servo de Jesus. Paulo agora diz, agora você não é mais escravo, agora você é livre e agora você é meu irmão em Cristo. Você agora é irmão de Filemon. Embora ele seja o seu patrão, não é como ser humano, mas ele é irmão em Cristo. E aí Paulo ele faz questão de mostrar isso nesta carta para nós. E agora convertido, Paulo manda Onésimo voltar. Convertido agora, Paulo diz que Onésimo deveria ir de encontro ao seu senhor, Filemon. E Paulo então manda essa carta. E do outro lado nós vamos ter Filemon que recebe esta carta. E Paulo diz para ele, olha Filemon, eu estou mandando para você Onésimo. Ele fugiu, ele fez coisa errada, ele fez isso, fez aquilo, mas eu estou mandando ele de volta para você. E eu quero que você o receba não como escravo, mas que você o receba como irmão, irmão em Cristo. Ele é meu irmão, ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Eu quero agora que você o receba como irmão. Veja que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo então transmite para Filemon. E aí você pode imaginar como que Filemon estaria recebendo esta palavra de que um dos seus escravos, que havia fugido, que havia feito tanta coisa e que merecia castigo, sofrimento, talvez ali recebesse uma correção, mas Paulo está dizendo, recebe-o como a mim mesmo. Eu estou mandando ele de volta agora como irmão. Ele foi alcançado pela graça, ele foi transformado por Jesus, agora ele é nova criatura, agora ele faz parte do reino dos céus, da igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você receba, e que você receba como a mim mesmo, que você receba por obediência à minha palavra, e eu espero que você seja obediente à minha palavra. E aí então, você pode imaginar como que Onésimo recebeu essa carta lá do outro lado, não é? Paulo estava cheio de alegria, porque uma alma havia se convertido a Jesus. Paulo estava cheio de alegria, porque uma alma saiu do inferno e agora fazia parte do céu, do reino de Deus. Paulo estava cheio de alegria porque aquele homem, ele se rendeu a Jesus Cristo, alcançado pela graça. E Paulo então manda Onésimo de volta com essa alegria de que ele seria recebido lá, recebido por Filemon e também seria recebido com alegria. Meus irmãos, é interessante para nós quando podemos perceber Paulo. Ele ainda diz, olha, se Onésimo te deve alguma coisa, coloca na minha conta porque eu vou te pagar. Pode ficar tranquilo que você vai receber, você não vai ficar no prejuízo, você não vai sofrer prejuízo. Coloca na minha conta, porque eu vou pagar. E aí, então, irmãos, o que nós podemos considerar em relação a esta experiência? Quais seriam as lições espirituais que nós podemos extrair a partir da carta a Filemon? Primeira grande lição que nós podemos aqui ter é que, à semelhança de Onésimo, todos nós somos escravos. Todos nós somos escravos. A palavra de Deus diz claramente para nós que nós estamos ou a serviço do reino das trevas, ou estamos a serviço do reino da luz. Aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro, que a pessoa ela é servo na inclinação para o mal, ou ela é servo da justiça, e assim então serve ao Senhor Jesus. E podemos entender que a raça humana,
todos, como consequência do pecado de Adão e Eva, nasceram debaixo do pecado. E a partir daí, então, subjugados ao reino das trevas, escravizados por Satanás. Efésios capítulo 2 vai mostrar essa realidade. Escravos andando no caminho da desobediência, fazendo as coisas erradas e equivocadas. Então é muito interessante quando podemos ter essa grande verdade extraída dessa carta, que aparentemente é uma carta de conversa, de ajuste ali, de contas entre algumas pessoas, mas a grande verdade é que essa carta, a figura de Onésimo, mostra a maneira pela qual todos os homens estão envolvidos. Porque, de uma certa maneira, de forma muito abrangente, toda a raça humana, a partir do pecado, se tornou servo do pecado, servo do reino das trevas, escravizado nesse contexto e nessa situação. Mas podemos e devemos considerar que a carta a Filemão mostra também para nós que mesmo para pessoas que são escravas nessa condição, existe uma mensagem de libertação. Existe uma oportunidade de transformação. Onésimo, ele, ao receber Cristo Jesus, ele recebe a libertação, ele recebe a transformação. E quando nós vemos lá em João capítulo 8, Jesus fala sobre o escravo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No verso 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em Jesus Cristo, todos nós podemos ter a liberdade. Todos nós somos libertos do pecado, somos libertos do reino das trevas, somos libertos dessa marca que atinge toda a humanidade. Então, esta é uma segunda grande verdade para nós. Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos resgatar. Jesus Cristo veio para nos salvar, para mudar a nossa vida. E eu gostaria de chamar a sua atenção que podemos perceber a figura de Paulo como aquele que proclama a mensagem da salvação, da libertação, da transformação, aquele que anuncia a mensagem do amor. E aí nós vemos aqui a importância de uma pessoa, a importância de alguém poder falar das maravilhas, falar da salvação, falar de Jesus. E assim então, aquele que auxilia na reconciliação. Paulo está fazendo uma ponte entre Onésimo e Filemão. E aí nós vemos que existe alguém que veio a este mundo para fazer a reconciliação do homem com Deus. Jesus veio a este mundo para ser a ligação, para ser a ponte entre nós e Deus. O apóstolo Paulo escreve que existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele veio para morrer na cruz e para que pudesse ligar o homem, para que pudesse então fazer com que o homem retornasse e mantivesse a plena comunhão com Deus. E quando nós somos alcançados por Jesus, assim como Paulo foi, nós nos tornamos os representantes de Cristo Jesus na terra. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, de sorte que somos embaixadores por Cristo. E ele vai dizer nesse texto do capítulo 5 que o Senhor ele nos deu o ministério da reconciliação. Veja como é importante. Nós temos a oportunidade de levar a mensagem, de anunciar a mensagem, de falar para o homem que existe a esperança, que existe aquele que pode libertar, aquele que pode transformar, aquele que pode salvar. E aí nós falamos para as pessoas como que ela pode reconciliar com Deus. E Paulo estava ali sendo este
agente de reconciliação, fazendo com que Onésimo reconciliasse com Filemon, Filemon reconciliasse com Onésimo. E tudo isso está debaixo da ação de Jesus, pela operação do Espírito Santo. E assim nós podemos entender que o homem, ele é reconciliado com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que figura extraordinária que esse texto traz para nós. Que lição preciosa que nós podemos aprender. Em que talvez pudéssemos pensar que humanamente seria impossível uma reconciliação entre esses dois. Seria impossível uma reconciliação patrão-empregado, um fugitivo, um homem rebelde. Mas de repente Paulo está dizendo, é possível. É possível. Em Cristo Jesus isso pode ser feito. Em Cristo Jesus isso pode ser realizado. E quando nós vemos a humanidade de uma forma geral, em que nós podemos também, muitas vezes, pensar que é impossível uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão maldosa, uma pessoa tão pecaminosa, uma pessoa tão distante de Deus, poder reconciliar com o Senhor. Mas é possível. Pela graça maravilhosa, pela salvação que há em Jesus, pela transformação que Jesus opera, pela mudança que Jesus opera na nossa vida. Então é possível a reconciliação por causa de Jesus. Não existe ninguém que esteja tão distante do reino de Deus, que esteja tão afastado do Senhor, que esteja tão no fundo do poço que não tenha condição de se reconciliar. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele faz com que haja essa mudança de mente, de coração, quebrantamento, arrependimento, e assim então acontece a reconciliação do homem com Deus. E quando isso acontece, há o processo da justificação, o homem se torna absolvido, é a regeneração, é nova criatura, é a filiação, é a chancela de um novo nome. Você pode imaginar isso? Agora o nome de Onésimo está escrito no livro da vida, assim como de Filemon, assim como de Paulo, assim como o meu, assim como o seu. Nosso nome é escrito no livro da vida. Paulo está dizendo, olha, alguma pessoa pode achar que é impossível, mas em Cristo Jesus, a reconciliação ela acontece de forma plena. Meus amados, que lição extraordinária que nós podemos então aprender. E eu gostaria de chamar a sua atenção que essa lição da reconciliação de Onésimo com Filemon, ela é tão importante para nós, porque apresenta essa analogia entre a realidade nossa para com Deus na pessoa de Cristo, em que somos reconciliados, mas ao mesmo tempo a figura pela qual nós podemos ser agente da reconciliação, em que nós estamos auxiliando e fazendo com que pessoas se reconciliem com Deus pela palavra e pelo Evangelho. E como é bom a gente poder saber que não existe distância para que duas pessoas se reconciliem. Às vezes a pessoa está dentro de casa, é o casal. O marido e a mulher, eles brigam, ficam dentro de casa, sem se falar uma semana. Às vezes 2 semanas, 1 mês. Às vezes o pai briga com o filho, ficam separados por anos, sem se falar um com o outro. Irmãos que ficam sem falar um com o outro tanto tempo. Como é bom alguém poder agir, auxiliar, fazer a ponte, fazer a ligação. Vem cá, eu quero ajudar você. Vem cá, eu quero ajudar você a reconciliar com seu irmão. Vem cá, eu quero ajudar você a reconciliar com seu pai. Vem cá, eu quero ajudar você a reconciliar com sua esposa, com seu esposo. Vem cá, eu quero ajudar você a se reconciliar. Veja bem como que Paulo estava tomado por esse desejo de ajudar ali o Onésimo a se reconciliar com Filemon. Filemon reconciliar-se com Onésimo, para que a paz pudesse reinar. Paulo vai dizer, bem-aventurado aquele que contribui para a paz, para a edificação mútua. Feliz é aquele que contribui para a paz, aquele que promove a paz, aquele que ajuda na busca dessa paz. E aí nós vemos que Paulo está escrevendo essa carta e ele está promovendo a reconciliação.
E de forma muito abrangente, ele está dizendo que nós também, os onésimos desse tempo, nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo, então, ele descreve, através desses ensinamentos, dessas lições tão preciosas, e podemos perceber que o apóstolo Paulo está dizendo também para nós sobre algo de grande valor nesta figura, Onésimo, e ele falando sobre a realidade de vida de Onésimo. E Paulo diz, olha, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Veja bem, como que o Evangelho faz uma mudança na vida de uma pessoa e que aparentemente não serve para nada, é um imprestável, um insignificante, uma pessoa que não serve para nada, mas de repente, pelo poder do Evangelho de Jesus, que leva a pessoa não só para o céu, mas faz com que a pessoa tenha uma vida diferente, tenha uma vida nova, uma vida maravilhosa, uma vida de valor, uma vida de significado. Ouvi recentemente, o pastor estava falando sobre Dr. Shepard, que foi responsável por criar um colégio batista lá no Rio de Janeiro. Tem um colégio lá na subidinha do seminário, que é o Colégio Batista Dr. Shepard. E falando que Dr. Shepard, na história, né, perguntaram para ele, por que o senhor criou um colégio e o senhor não criou uma igreja? E ele falou assim, se eu estivesse preocupado apenas em levar pessoas para o céu, eu ia mandar construir um hospital, ia contratar um pregador, um evangelista, para que pudesse então, nesse hospital, diga-se de passagem, ele falou que o hospital seria para pacientes em estágio terminal. E ele pregaria e a pessoa poderia dizer sim ou não, morreria e ela ia para o céu. Mas isso não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é salvar pessoas, é transformar a vida das pessoas, é fazer com que a vida da pessoa tenha significado, tenha razão, tenha sentido. É isso que Paulo está dizendo que agora a vida de Onésimo era. Ele tinha sido transformado por Jesus, alcançado pela graça, transformado pelo Espírito Santo de Deus, agora era um novo homem. Ele antes era inútil para Filemon, era inútil para Paulo, era inútil para as pessoas, mas Paulo diz, agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Que coisa linda, que coisa extraordinária, uma pessoa que a sociedade fala não presta para nada, a família diz não serve para nada, a esposa diz meu marido não serve para nada, o marido diz minha esposa não serve para nada, o pai fala para o filho você não serve para nada, e de repente aquela pessoa que não servia para nada, agora está servindo para tudo porque foi transformado por Jesus. É uma nova criatura, é uma nova pessoa, nova perspectiva, novos sonhos, novos ideais, novos horizontes são estabelecidos. Como que o Senhor é extraordinário, meus irmãos. A vida cristã como é maravilhosa. E de repente você olha, é um alcoólatra, mas de repente aquele alcoólatra transformado por Jesus, ele se torna uma nova pessoa. É um mendigo, mas aquele mendigo transformado por Jesus se torna uma nova pessoa. É um grande empresário, opressor dos pobres, corrupto, desonesto, mas ele alcançado por Jesus se torna uma nova pessoa, é uma nova vida. E aí você pode dimensionar a sociedade, tantas e tantas pessoas, com tantas profissões, com tantas características, e você vai enumerando tantas e tantas possibilidades, inúteis, imprestáveis, insignificantes, mas transformados por Jesus, se tornam ferramentas extraordinárias para o reino de Deus, para o crescimento da igreja, para o testemunho de Jesus, para falar da libertação, para falar da nova vida, para falar do amor que Jesus manifesta, para falar da alegria da vida eterna. Assim então, queridos, esse texto é maravilhoso demais para nós, irmãos. Uma história linda e que retrata a nossa história. Retrata a nossa história. Paulo, então,
ele mostra isso muito claramente. Como que o Senhor Jesus transforma a vida de uma pessoa e ela se torna uma bênção para a sua família, para a sua casa, para a sociedade, mas principalmente para o reino de Deus. Quero terminar, meus amados, quero concluir, quando nós então podemos considerar essas verdades para nós. Na igreja do Senhor Jesus, não existem distinções, porque todas as pessoas são imprescindíveis, são importantes, são pessoas de grande valor. Aonde não tem rico e pobre, intelectual, analfabeto, na verdade todos são especiais, todos são importantes, todos são imprescindíveis, todos, na verdade, precisam ser usados pelo Senhor. Que nós estejamos atentos à verdade revelada pela palavra de Deus para nós hoje. A história de Onésimo retrata a nossa história. Onésimo como escravo, nós também escravos. Alcançados por Jesus, somos libertos. Passamos agora a ter a oportunidade de servir. E agora o serviço ele é marcado pelo amor. É diferente. É um serviço marcado por amor. Temos a oportunidade de considerar a questão da reconciliação, de sermos agente de reconciliação e de podermos fazer com que, principalmente, o homem se reconcilie com Deus. Essa é a grande questão. Podemos ajudar as pessoas a serem bem relacionadas humanamente, mas que a nossa preocupação seja fazer com que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa tenha a reconciliação com Deus. E que nós tenhamos a alegria de poder sempre crer que uma pessoa, mesmo que pareça distante de Deus, ela pode se tornar uma pessoa extraordinária, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho. Para o Senhor Jesus não existem inúteis. Para o Senhor Jesus não existe imprestável. Para o Senhor Jesus não existe insignificantes. Deus nos abençoe, que Ele nos ajude na nossa caminhada, que Ele nos ajude na nossa caminhada, que nós sejamos agradecidos, porque nós fomos alcançados por Jesus, fomos alcançados pela graça. Ele não olhou para o nosso pecado, não olhou para a nossa rebelião, não olhou para a nossa rebeldia, mas Ele olhou para nós. Fomos alcançados por Jesus. Sejamos gratos. Onésimo não tinha que pagar. Ele não tinha que pagar. Como pagar? Ele não tinha dinheiro. Mas alguém pagou por ele. Nós também. Nós não tínhamos como pagar, mas alguém pagou por nós. E diga-se de passagem, pagou um alto preço. Um alto preço foi pago para que nós pudéssemos ter o resgate garantido. Seja grato, agradeça. A salvação, ela é preciosa demais. Foi algo extraordinário que realizou sobre a nossa vida. Agradeça. Considere quanto Deus, Ele teve que abrir mão do seu Filho Jesus para que viesse a este mundo cumprir plenamente a sua missão, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então que Deus te abençoe, te guarde, te conduza, juntamente com toda a sua casa,
né, que assim então termina o texto dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Que assim seja. Vamos orar. Que você, na sua oração, agradeça a Deus por essa salvação tão grande, que você coloque-se à disposição para servir ao Senhor como agente também da reconciliação. Vamos orar? Deus, nosso Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pela salvação que recebemos em Jesus, agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, rogamos, ó Deus, a Tua bênção, rogamos, ó Deus, a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia sobre nossa vida, ó Deus, e nós nos declaramos, ó Deus, como servos do Senhor, como escravos do Senhor Jesus, e queremos, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Queremos, ó Deus, nos humilhar, queremos, Deus, nos quebrantar, queremos, ó Deus, nos disponibilizar, ó Deus, para o serviço do Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor nos use como instrumentos, ó Deus, para fazer com que outras pessoas também tenham a alegria da libertação, da reconciliação com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho. Ó Deus, e muito obrigado, Deus, porque em meio à inutilidade, ó Deus, humana, a Tua palavra descreve, Deus, que o Senhor faz com que aqueles que são inúteis, ó Deus, insignificantes, se tornem joias preciosas nas Tuas mãos. Por isso, ó Deus, abençoe cada um, Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe cada família, Senhor. Pedimos, ó Deus, clamamos, ó Deus, porque confiamos em Ti. Oramos, ó Deus, oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Um grande abraço, tá bom para você. Vamos, assim, encerrar esse nosso encontro e, se Deus permitir, estaremos juntos novamente em outro momento, né? Mas que Deus abençoe você grandemente. Fique na paz, né? Fique com o nosso Senhor Jesus e que Ele abençoe você e sua vida e sua casa grandemente.